mensagem da parte de Deus que diz que ser pai é uma bênção. Eu gostaria que vocês abrissem suas Bíblias, primeiro livro dos Reis, capítulo 9, versículo 1 ao 5. Feche seus olhos com a palavra de oração antes da gente iniciar. Senhor Deus, obrigado, Senhor, por esse dia especial. Meus irmãos, Salomão, ele constrói o templo que o pai dele não pôde construir. Ele ora a Deus para que tudo que acontecesse naquele lugar, Deus agisse. Se houvesse fome, que fosse sanada, se houvesse guerra, que os homens pudessem voltar para suas famílias, se houvesse algum tipo de doença que fosse curada, se os estrangeiros passassem por ali, enfim, que tudo acontecesse de acordo com a vontade de Deus. Logo após essa oração, ele abençoa o povo, abençoa aquelas pessoas e Deus fala com ele. Deus dá uma resposta à oração de Salomão. E é o que a gente vamos ler nesse momento. E diz assim: sucedeu, pois, que, tendo acabado Salomão de edificar a casa do Senhor e a casa do rei, e tudo que tinha desejado e designara a fazer, o Senhor tornou a aparecer-lhe como tinha aparecido em Gibeão. E o Senhor lhe disse: ouvi a tua oração e a tua súplica que fizeste perante mim. Santifiquei a casa que edificaste, a fim de pôr ali o meu nome para sempre. Os meus olhos e o meu coração estarão ali todos os dias. Se andares perante mim, como andou Davi, teu pai, com integridade de coração e com sinceridade, para fazeres segundo tudo o que te mandei, e guardares os meus estatutos e os meus juízos, então confirmarei o trono de teu reino sobre Israel para sempre, como falei acerca de Davi, teu pai, dizendo: não te faltará sucessor sobre o trono de Israel. Somente aqui. Meus irmãos, Deus, ele responde à oração de Salomão e ele traz algo muito interessante, algo muito edificante, algo muito tremendo para a vida desse homem. Ele diz aquilo que ele pensa que ele deveria fazer, que ele acha que é a vontade que ele tinha, que Salomão tinha que fazer, e ele usa uma referência, e essa referência é de um pai. E é o primeiro ponto que eu quero trazer para nós essa manhã, que Deus nos presenteou com filhos com o propósito de sermos referência para os nossos filhos. Ele não nos deu esse encargo de sermos pais, né? E eu louvo a Deus pela vida das irmãs, que se não fossem vocês, nós não poderíamos usufruir desse bem maior em nossas vidas, que é sermos pais, né? Essa bênção vinda de Deus. Então, vocês têm um papel muito importante também. O dia de hoje também é de vocês, né? Mas Deus, ele coloca isso nessa resposta para Salomão. Fala: se você fizer aquilo que o seu pai fez, eu vou abençoar a sua vida. E Deus coloca Davi como uma referência para Salomão. E ter os nossos pais, ou nós como pais sermos referência, é algo muito importante para a vida dos nossos filhos. Eu tenho tantas referências do meu pai, que eu poderia citar inúmeras aqui. Diferentemente da geração que a gente tem hoje, né? Em algumas situações, né? O meu herói, né? Eu tenho certeza que alguns filhos aqui, ou a maioria, ou todos eles, têm os seus pais como heróis. O meu primeiro herói, o meu único herói, foi o meu pai. Isso aí eu não tenho dúvida. Diferentemente dos heróis que tem hoje, que tem espadas, superpoderes e outras coisas mais, né? Que às vezes o pastor Simval até brinca aqui, né? De X-Men, a Liga da Justiça. O meu primeiro herói, eu tenho certeza que foi meu pai. E não tinha escudo nem superpoderes, não. Eu percebi isso num simples gesto que ele fez, numa atitude que ele tomou e algo que ele fez lá atrás, né? Eu não tenho mais o meu paizinho faleceu em 97, mas teve algo que aconteceu que eu falei: cara, meu pai é diferente, esse cara é meu herói, ninguém é igual ao meu pai. Ali perto do Banco do Brasil,
tinha um mercadinho ali que vendia de tudo, né? Se eu não me engano, o nome do dono lá era Agnello, não lembro se era, tem muitos anos. E meu pai era comerciante, ele comprava as coisas ali para revender no comércio dele. E uma vez ele me trouxe, eu bem pequenininho, isso aí década de 70, né? Quase 80, e bem pequenininho em idade, porque eu também não cresci muito. Mas meu pai, ele pegava as coisas ali e a gente levava para o comércio dele. E a primeira vez que eu tive com ele ali, eu bem jovenzinho, bem pequenininho, eu vi meu pai saindo daquele mercadinho com um saco de batata nas costas, aquele de 60 quilos, segurando outro saco de uns 20 ou 30 quilos. Eu falei, caramba, como esse camarada é forte, cara. É meu pai, não tem pai forte igual o meu, não. Então, meu pai, ele passou a ser o meu herói, e daí em diante, eu não sei se por causa daquela situação, todos os atos que meu pai fazia, eu estava sempre atento em perceber como ele tinha virtudes, como ele tinha qualidades. Meu pai era responsável, meu pai era trabalhador, meu pai era honesto, e essas referências eu fui trazendo para a minha vida. Cada ponto positivo, não que ele não tenha tido erros ou falhas, ou tenha tido momentos de pecados na vida dele, mas toda a qualidade, toda a virtude, toda a coisa boa que meu pai tinha, eu procurei trazer para a minha vida. Meu pai foi uma referência na minha vida e continua sendo até o dia de hoje. E Salomão não foi diferente. Salomão, ele tinha Davi como referência também. Salomão, eu tenho certeza que muitas vezes ele escutou histórias, teu pai, mesmo não tendo sido o primeiro escolhido pelo profeta, ele foi escolhido por Deus. Teu pai matou urso, teu pai matou leão, teu pai enfrentou um gigante pelo povo e enfrentou o gigante em nome de Deus. Teu pai foi um homem guerreiro, foi rei, foi um bom político, eu tenho certeza que Salomão escutou muitas mensagens positivas do pai dele, e ele levou isso como referência para a vida dele. Não foi diferente na vida desse homem, de Salomão. E agora ele escuta do próprio Deus, né? Se você fizer de acordo com aquilo que eu falei para o seu pai, eu vou abençoar a sua vida. E, meus irmãos, falar de pai é algo muito complexo, é algo muito difícil no dia que nós vivemos hoje, porque nós vemos famílias que são conduzidas por mulheres, nós vemos histórias que talvez não tenham sido tão bacanas, tão positivas como as nossas. Existem pais que não cumpriram totalmente o seu papel de pais. Existem filhos magoados, filhos tristes com seus pais, filhos que em determinado momento têm que perdoar os seus pais. Eu lembro de um testemunho que foi dado aqui, tremendo, que eu me emocionei muito, um testemunho da Patrícia, da irmã Patrícia, falando sobre a história do pai dela, da convivência com o pai dela. Então, nossas histórias talvez não sejam iguais, né? Então, é muito complexo, é muito difícil falar dessa relação pai e filho, mas eu tenho certeza que essas referências, elas fazem parte da nossa vida, e essas referências quase sempre são resgatadas de memórias, de lembranças que nós temos, talvez num tempo não tão recente, bem lá atrás, mas isso aí nos traz algo para nós pensarmos, né? Que daí que vem a importância de nós criarmos memórias com os nossos filhos, com as nossas famílias, com os nossos pais. Nós não devemos abrir mão de usufruir de cada instante que Deus nos permite, para nós aproveitarmos momentos com o nosso pai, com a nossa mãe, com os nossos filhos, aqueles que têm neto, com os netos, porque essas memórias que nós criamos, elas lá na frente, elas vão fazer parte da nossa história e nós vamos poder passar isso para alguém. O pastor Simval falou aqui do pastor Álvaro na semana passada, ele falando do pai dele aqui, e ele lembrou alguns momentos da história do pai dele, falando de como da situação que ele está vivendo hoje. Ele falou: meu pai era bem ativo aqui, meu pai foi professor do pastor Simval. Ele falou aqui, eu fiquei prestando atenção no que ele falava ali, e isso foi porque ele criou memórias, ele tem lembranças, ele participou desse momento com o pai dele, e hoje ele traz isso no coração dele como algo
referencial para a vida dele, algo tremendo que hoje ajuda ele, com certeza, a estar vivendo esse momento que ele está vivendo com o pai dele. Então, o primeiro ponto que eu quero trazer para nós aqui essa manhã é que nós fomos colocados nessa posição, nesse encargo, ou fomos abençoados para sermos pais, para nós sermos referência na vida dos nossos filhos. Porque eles vão carregar isso para o resto da vida deles. Quando Salomão lembrava que o pai dele era um homem segundo o coração de Deus, quando Salomão lembrava das batalhas, das lutas, daquilo que Davi enfrentou, da própria rejeição lá no início, talvez pelo seu pai, onde ele não foi o primeiro a ser escolhido, mas que isso não atrapalhou em que ele fosse o homem que ele foi. Eu tenho certeza que isso, essa referência que ele tinha do pai dele foi muito importante para ele. Talvez alguns possam até falar, como já escutei algumas vezes, que Davi, a biografia de Davi ou da família dele, não é a coisa tão bonita para se falar assim, mas eu tenho certeza que assim como Deus falou para o profeta lá atrás, quando ele tentou escolher alguns filhos de Jessé e não Davi, quando ele falou que ele não enxergava como homem, mas ele enxergava o coração e escolheu Davi. Eu tenho certeza que Salomão também pensava dessa maneira, e apesar dos erros talvez que Davi tenha cometido, só por Davi ter proporcionado a Salomão ter vida, ter dado o dom da vida a ele, por ser o pai dele, já seria motivo para ele agradecer a Deus pela vida do pai dele. Então, aquele ou aquela que tiver algum problema com seus pais, no dia de hoje, eu creio que você deva levar isso para o seu coração, que apesar de qualquer coisa, por qualquer motivo, agradeça a Deus pela vida do seu pai. E se ele te passou alguma referência, se você tem alguma referência dele, leve isso para a sua vida, passe isso para os seus filhos, para os seus netos, ou para algum conhecido, ou para alguém que você sentiu desejo no coração de passar. Essa referência que você tem no coração da vida do seu pai. Como eu falei aqui do exemplo, Deus traz refletir sobre aquilo que ele havia falado para o pai dele, essa promessa que ele havia feito, e ele passa para Salomão aqui algumas virtudes ou qualidades, como os irmãos entenderem melhor, sobre aquilo que ele já havia conversado com Davi. E essas qualidades ou essas virtudes implicam ou tem tudo a ver com relacionamento. E o que Deus tem buscado durante todo esse tempo em nossas vidas é se relacionar conosco. Desde lá de trás, do primeiro pecado, lá onde nós perdemos essa intimidade, essa comunhão, essa aproximação, onde ali deixamos de ser pessoas para sermos indivíduos. Deus vem buscando esse relacionamento com o homem, e isso faz parte também da nossa vida como pai ou como filho, essa busca incessante desse relacionamento com a nossa família, com os nossos filhos. Deus apresenta a Salomão essas qualidades, como eu falei, buscando esse relacionamento com ele, e buscando ele trazer à memória como referência esse relacionamento dele com o pai dele. E o primeiro ponto que ele fala aqui, logo no início desse versículo 4, é falar daquilo que ele via em Davi. Se você fizer como teu pai, como inteireza de coração, Davi, ele é lembrado aqui por Deus por ser um homem íntegro de coração, por ter essa inteireza de coração. Lá em Atos a gente vai ver uma passagem dizendo que ele era um homem segundo o coração de Deus e que ele foi tirado de uma situação de pastorear ovelhas para pastorear Jacó, para pastorear o povo de Deus. Ele foi escolhido. O salmista também, Asaf, ele traz lá no Salmo 78, essa situação que ele tirou
né? Davi dessa situação de pastor de ovelhas para pastorear Jacó, pastorear o povo de Israel. E, como eu falei em Atos, é tratado que ele era um homem segundo o coração de Deus, porque Deus tinha essa certeza que ele ia fazer a vontade dele. Porque Davi, ele era um homem que não deixava o seu coração pela metade para fazer a vontade de Deus. Como eu falei, ele pode ter falhado, mas ele tinha certeza daquilo que ele queria. Ele tinha certeza de que a vontade de Deus tinha que prevalecer na vida dele. Nós não devemos deixar incertezas tomarem conta do nosso coração com aquilo que Deus espera de nós, na obra dele, na condução da nossa família. Nós temos que ter essa inteireza de coração, e é uma das virtudes que Deus busca em nós, para sermos filhos de Deus, para sermos servos de Deus e para sermos também filhos e pais de famílias. Essa inteireza de coração, isso faz parte do nosso relacionamento. O segundo ponto que Deus traz aqui como virtude ou qualidade de Davi para trazer a memória de Salomão é que ele deveria ser sincero. E sinceridade, meus irmãos, é algo que nós não podemos questionar sobre a vida de Davi. Ele retrata isso em vários salmos. Alguém com muita propriedade já disse um dia que o salmo ele poderia ser tratado como espelho da vida, porque nos salmos a gente vai ver tristeza, alegrias, festa, adoração, momentos de luta, momentos de vitória. Então, o salmista, ele trata de tudo quanto é situações que nós passamos em nossas vidas. E se tem algo que nós não podemos duvidar, é que Davi era um homem sincero, um homem que sabia como se expressar, como conversar com Deus. No Salmo 51, nós vamos ver ele abrindo o coração dele, falando de uma maneira muito íntima com Deus. Senhor, eu sei que eu errei, que eu sou falho, que eu sou pecador, eu pequei contra ti, mas eu tenho certeza que eu falhei, mas eu quero que o Senhor me lave para que eu seja mais alvo do que a neve, e o Senhor pode fazer qualquer coisa, mas traz em mim um coração puro, um espírito inabalável, e não retire o teu espírito da minha vida. Então, se algo que nós não podemos duvidar sobre a vida de Davi, que Deus ele tinha que trazer isso como referência para a vida de Salomão, é que Davi era um homem sincero. Isso nós devemos levar também para as nossas famílias, para a criação dos nossos filhos, e aqueles que são filhos também, tratarem os pais dessa maneira, esse relacionamento de sinceridade. Outra coisa que Deus traz aqui como importância para esse relacionamento é a obediência. Davi, ele é lembrado também como um homem obediente. No mesmo livro dos Reis, no capítulo 15, no versículo 5, ele vai ser tratado como alguém que foi obediente em tudo que ele fez em sua vida. Aí usa até uma exceção no caso de Urias, mas quando nós falamos em inteireza de coração, em sinceridade, em obediência, nós não estamos falando em perfeição. Davi era um homem como nós, e ele falhava, ele também errava, ele também pecava, mas ele tinha essas virtudes, essas qualidades, e ele era um homem obediente também a Deus. Deus abençoa e faz acontecer milagre na vida daqueles que são obedientes. Deus aproxima cada um de nós através da obediência. Deus nos livra das consequências do pecado através da obediência. Então, uma das virtudes, qualidades que o Senhor passa para Salomão, que ele deveria se conduzir diante dele, e também para que ele observasse esse relacionamento, não somente com Deus, mas um relacionamento familiar, que nós temos que trazer para a nossa vida como referência também, é que nós devemos ser obedientes a Deus, e os filhos devem ser obedientes aos pais, de maneira que esse relacionamento, ele possa ser algo que seja reto, seja
uma maneira inteira nos nossos corações, seja sincero e também seja obediente. E tudo isso, meus irmãos, ele nos leva, implica em nós estreitarmos e aperfeiçoarmos a cada dia mais a convivência com a nossa família. Como eu falei, Davi pode ter alguns pontos falhos na vida dele como pai, como chefe de família, mas ele tinha essas virtudes. E importa muito pouco para os filhos prestar mais atenção nos erros dos seus pais do que nas suas qualidades. E nós temos que ter essa responsabilidade e essa consciência da importância que nós temos como referência para cada um dos nossos filhos. E isso, meus irmãos, nos abençoa e faz nós vivermos essa promessa que Deus traz para a vida de Salomão, através da vida de Davi. E é o terceiro ponto que eu quero trazer para nós refletirmos essa manhã. Existe uma promessa da parte de Deus para nossos filhos através das nossas vidas. No versículo 5 ele diz: então confirmarei o trono de teu reino sobre Israel para sempre, como falei acerca de Davi teu pai, dizendo: não te faltará sucessor sobre o trono de Israel. Salomão não somente construiu o templo, Salomão não somente foi rei, Salomão também ele faz parte da ascendência de Cristo. O que ele poderia ter de mais importante na vida de Salomão do que fazer parte da genealogia de Jesus Cristo? Nós vemos lá no primeiro capítulo de Mateus, do Evangelho de Mateus, que vai dizer a genealogia ali, e no finalzinho ele vai falar que de Abraão a Davi são 14 gerações, de Davi a Babilônia mais 14, da Babilônia até Cristo mais 14. Então Salomão também está incluído nessa genealogia de Jesus. Nós temos esse privilégio, esse encargo, essa responsabilidade também de abençoar a vida dos nossos filhos através da nossa vida, através de ensinamentos, através de simples gestos. A bênção dos pais é tão importante que levou um homem a fazer desvios, pegar atalhos para ser abençoado. Jacó fez isso para ser abençoado por Isaac. Ele queria ser abençoado pelo pai dele. José, em determinado tempo, muito tempo depois, para que Jacó abençoasse os filhos dele, ele leva os filhos dele na presença de Jacó, já adoentado, e Jacó cruza suas mãos ali abençoando Efraim, ao invés de Manassés, que era o mais velho. Ele fala: não, os dois vão ser abençoados, mas esse aqui tem um potencial maior, ele vai ser uma bênção maior, por mais que seja o mais novo. Então, abençoar os nossos filhos, ou com simples gestos, ou com ensinamentos, é a responsabilidade de nós como pais, e eles vão ser abençoados através das nossas vidas. Ele traz isso para reflexão também de Salomão, que através de simples gestos ou de ensinamentos que nós temos que passar para os nossos filhos, eles vão ser abençoados. Salomão ele traz em Provérbios 22:6 que nós deveríamos ensinar nossos filhos nos caminhos que eles deveriam andar, e eles não se desviariam até a sua velhice. Então isso faz parte, não somente na nossa vida secular, na nossa vida lá fora, mas também trazendo esse ensino aqui para dentro da igreja, né? A gente se emociona quando a gente vê uma filha fazendo uma leitura para um pai tão pequenina, expressando algo. A gente se emociona quando vê o pastor Simval falando da importância que tem a escolinha da igreja, onde os pais são tocados e são levados a vir participar conosco da igreja, porque os filhos foram bem tratados, foram ensinados. Então, simples gestos de ensinar os nossos filhos no caminho que eles devem andar, vão servir de referência para toda a vida deles, e eles vão ser abençoados através das nossas vidas. É isso que Deus traz para a reflexão de Salomão, daquilo que ele deveria se espelhar na vida de Davi.
Como eu falei, ele não somente foi um rei, ele não somente construiu o templo que Davi não pôde construir, mas ele fez a parte da ascendência de Cristo e foi abençoado. E para nós finalizarmos, meus irmãos, eu queria trazer mais uma reflexão para a gente no Salmo 127, do verso 3 ao 5. Diz assim: herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. Ser pai, meus irmãos, é uma bênção para as nossas vidas. Nós fomos presenteados por Deus para exercermos esse papel. E a cada dia mais, nós temos que aperfeiçoar esse relacionamento, essa intimidade e sermos referência para os nossos filhos. Assim como o Senhor falou com Salomão sobre a vida de Davi, eu falo para todos nós essa manhã. Ele nos colocou com o propósito de sermos referência para os nossos filhos. Nós temos que aperfeiçoar o nosso relacionamento a cada dia com Deus e o relacionamento com os nossos filhos e com nossos pais. Os nossos filhos vão ser abençoados através das nossas vidas. Muitos são abençoados de uma maneira tremenda, né? Enchem a sua aljava com flechas, né, meu amigo? Alguns, um amigo que eu presenteei hoje, dei um abraço nele, que eu falo que eu queria ter a coragem que ele tem hoje. Eu fico muito alegre quando vejo ele chegando com a família dele, com um carro cheio de criança nessa igreja. Eu tenho certeza que vocês também já sabem até de quem eu estou falando. Mas eu fico muito contente. E Deus presenteou ele encheu essa aljava de flechas. Eu tenho certeza que ele é bem-aventurado e é feliz. E nós, sim, somos abençoados por sermos pais. Eu louvo a Deus pela vida de vocês. Queria estar orando com vocês nesse momento. Que o Espírito Santo possa completar aquilo que eu não consegui falar essa manhã. Senhor Deus, obrigado, Senhor, novamente, por essa manhã.